Investir em imóveis é uma tradição aqui no Brasil, mas será que você pode receber mais aluguéis sem se preocupar com imóvel ou inquilinos? No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como investir em imóveis de forma inteligente, fazendo através dos fundos imobiliários. Começando agora! Fala aí pessoal, Jonathan Camaro aqui, mais um vídeo da London Capital, te ajudando a construir o seu futuro através de investimentos. Para quem não sabe, aqui no canal a gente fala sobre planejamento, investimentos e finanças. Então se você é novo aqui, considere se inscrever. E a qualquer momento aproveita para ver os links aqui na descrição. Sempre tem conteúdos extras e anotações valiosas para o seu conhecimento. Mas vamos ao que interessa, vamos começar a falar sobre investir em imóveis, ou mais precisamente investir em fundos imobiliários. Antes de mais nada, eu quero explicar o que é um fundo imobiliário. Para quem não sabe, o fundo imobiliário nada mais é do que um fundo de investimento que investe em imóveis. Ou nada mais é, simplificando mais ainda, uma comunidade de pessoas que se juntam para um determinado objetivo. No caso, comprar imóveis e receber os aluguéis deles. A grande sacada é que ao fazer um investimento através de um fundo imobiliário, você tem isenção de imposto, você tem uma gestão profissional e, claro, com um montante de dinheiro muito maior do que você sozinho conseguiria, você consegue fazer investimentos muito mais interessantes. Bom, essas são as dicas que eu vou te dar ainda, mas eu vou explicar para você uma a uma. A primeira dica que eu quero te dar é que o investimento inicial de um fundo imobiliário é muito mais baixo do que um imóvel de rua ou de um imóvel na planta. Para você ter noção, investir através de um fundo imobiliário, você consegue ter os imóveis mais bem localizados do país e do mundo, dependendo do tipo de fundo do qual você investir, por apenas R$100. A grande sacada é que os fundos imobiliários são divididos em cotas, e normalmente essas cotas têm um valor muito próximo a R$100, claro, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas normalmente em torno de R$100. A segunda dica é que você tem uma liquidez facilitada. Imagine o seguinte, você compra um imóvel lá na planta ou um imóvel de rua e você precisa por algum motivo, alguma emergência, vender esse imóvel para pagar uma despesa médica ou poder completar a sua renda se você perdeu o seu emprego. Normalmente você tem que queimar esse imóvel, ou seja, vender extremamente barato para que você consiga vendê-lo com mais rapidez. A grande sacada do fundo imobiliário, e por ele ser feito através do sistema de cotas, você consegue vender exatamente a sua necessidade. Imagina que você tem um investimento de R$100 mil e precisa só de 20 mil para poder cobrir alguma certa despesa que você tenha. No imóvel de rua, na planta, você simplesmente teria que queimar o imóvel, vender ele mais barato do que ele realmente vale, para você poder ter esses R$20 mil e, claro, esses outros 80 mil que sobraram, ou quanto mais sobrar, você acabaria tendo que reinvestir em outra coisa. Quando você vai através de um fundo imobiliário, você simplesmente vende a necessidade de cotas que você tem e mantém o restante do dinheiro aplicado em imóveis. Então essa é uma grande sacada. A liquidez que existe facilitada através dos fundos imobiliários é uma das grandes vantagens se comparado aos imóveis de rua. A terceira vantagem de investir em imóveis através de fundos imobiliários, que também ocorre nos imóveis tradicionais, é a correção pela inflação. Então você sempre terá rendimentos de aluguéis todos os meses, até porque nos fundos imobiliários 95% dos aluguéis são repassados ao cotista, ou seja, são repassados a você, investidor, e você também terá a correção dos imóveis, seja nos aluguéis, seja no preço do metro quadrado, já que tudo hoje está influenciado pela inflação. Então é um bom investimento para quem quer fazer um investimento de médio e longo prazo também. A quarta dica, e talvez seja a mais interessante dica ao investir em fundos imobiliários, é que você consegue ter grandes empreendimentos e ótimos locatários. O que eu quero dizer com isso? Imagine em São Paulo, no meio da Faria Lima, o melhor prédio financeiro onde todas as empresas querem estar. Com certeza, o metro quadrado de lá é mais caro e os aluguéis também são mais gordos. A grande sacada é que um fundo imobiliário normalmente tem um valor expressivo de dinheiro, 1, 2, 3 bilhões de reais. E ele pode simplesmente comprar o prédio inteiro, ter locatários grandes como empresas Petrobras, Vale, Sabesp, entre outras, muito grandes e que fazem contratos longos e, consequentemente, você vai ter uma previsibilidade de aluguéis muito maior do que se você comprasse um imóvel de rua, que normalmente você tem problemas
que o inquilino destrói o imóvel, o inquilino deixa de pagar e você tem diversos tipos de problemas. Quando você vai ter um empreendimento deste, onde você tem ótimos locatários e grandes empreendimentos, com certeza a vacância, ou seja, a disponibilidade do imóvel vai ser menor e você vai ter uma previsibilidade de aluguéis muito maior. Sem contar que as rentabilidades, se comparado aos imóveis tradicionais, aos imóveis de ruas, normalmente são 3 vezes maiores do que os imóveis tradicionais. Então, os fundos imobiliários têm uma grande sacada e uma grande vantagem por você ter parte de um mega imóvel e ótimos locatários. A quinta dica, e talvez uma dica extremamente importante, é que ao investir em fundos imobiliários você possui, ser pessoa física, isenção do imposto de renda. O que garante que você tenha aluguéis maiores, porque você não precisa pagar o imposto. Essa é outra grande vantagem do fundo imobiliário se comparado aos imóveis tradicionais. A sexta dica é os custos de transação. Ao comprar ou vender um fundo imobiliário, você pagará alguma coisa em torno de 0,5% por cada transação, ou seja, 0,5% sobre o volume financeiro do qual você comprar ou vender. Somando-se os dois, 0,5% na compra, 0,5% na venda, nós estamos falando de 1% do teu custo máximo. Além, claro, de custos pequenos para você custodiar esse fundo imobiliário, seja no seu banco, na sua corretora ou na instituição da sua melhor escolha. A grande sacada é que quando você compra ou vende um imóvel de rua, um imóvel tradicional, você acaba tendo que pagar imposto de renda, você paga corretagem à imobiliária e normalmente esse valor é em torno de 6%, ou seja, muito maior do que o fundo imobiliário. Então, os custos são muito mais vantajosos ao se fazer através de fundos imobiliários. A sétima dica talvez faça muito sentido para você. A grande situação ao investir em imóveis, e talvez uma das grandes desvantagens do imóvel de rua, é a falta de diversificação. Quando você compra imóvel, você acaba imobilizando muito dinheiro para um único imóvel. E você pode ter problema de vacância, ou seja, da disponibilidade do imóvel. Você pode ter problema, por exemplo, com o pagamento dos aluguéis. Claro que hoje em dia existem formas de resolver a situação através de um seguro-fiança ou algo nesse sentido. Mas quando você fala de fundos imobiliários, com menos de R$5.000, você consegue normalmente ter cotas de 10, 15, 20, 30 imóveis. E, consequentemente, vai te ajudar a ter um menor problema de vacância, ou seja, da disponibilidade do imóvel, e também ter menos problemas com os locatários. Com certeza nós estamos falando de locatários ótimos, ou seja, de grandes empresas, grandes multinacionais, que com certeza irão honrar com seus pagamentos, e você também vai ter rendimentos melhores. Então, a facilidade de diversificação do fundo imobiliário, com certeza, é uma grande vantagem em cima do imóvel tradicional. Questão do dia: você já tinha ouvido falar de fundos imobiliários? Deixe sua resposta aqui nos comentários e aproveite para deixar novas dicas e novos temas aqui para o canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, se gostou, aproveite para dar um like aqui no vídeo e também se inscrever no canal. Assim você vai continuar recebendo novos vídeos com conteúdos como este. Se você ainda não baixou o guia completo para investir em imóveis, baixe agora. O link vai ficar tanto na descrição do vídeo quanto no cartão aqui em cima. Aproveita que lá vai ter o passo a passo de como começar a investir em fundos imobiliários do início ao fim, tanto para pessoas iniciantes quanto para quem já está mais avançado nesse tipo de investimento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.